Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? A pastora Cristiane passando aqui para compartilhar mais uma palavra de fé. Iniciamos o mês de maio, o mês da multiplicação, e vai ser bênção sobre a sua vida. Acredite, em nome de Jesus. Nós estamos aqui na nossa igreja do Vale das Virtudes, no nosso culto de domingo. O culto de domingo aqui na nossa igreja é às 8 horas da manhã e também às 18 horas. É o domingo dos filhos de Deus, domingos de buscarmos o Espírito Santo. Iniciamos um propósito de fé aqui na nossa igreja. Eu convido você para participar conosco. Estamos aqui na Rua Limbani, no número 582, no bairro do Jardim Vale das Virtudes. Eu quero compartilhar com você a palavra de fé hoje que eu estou ministrando na nossa igreja. Está no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, onde nesse capítulo, esses primeiros versículos aqui, a Bíblia vai falar que o Eliseu, o profeta, ele aumenta o azeite da viúva. Nós vamos entender isso aqui. Versículo 1 diz assim: E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem seus servos. Irmãos, entenda uma coisa. Essa mulher aqui, ela foi inteligente. E por que eu digo que ela foi inteligente? Certamente ela aprendeu a servir a Deus, o temor a Deus, o respeito pelos profetas de Deus, pelos homens de Deus, com o seu marido, que ela chega a afirmar, quando ela fala com o profeta, que ele era um servo do Senhor que temia o Senhor, e ele havia morrido, e ela traz a causa dela para o profeta. O que ela fez é bíblico, meus irmãos. A Bíblia diz para nós comunicarmos com os santos nas nossas necessidades. Ou seja, se nós estamos enfrentando um problema, temos uma causa, estamos passando por um momento difícil, nós devemos comunicar com os santos. Ou seja, nós devemos trazer a nossa causa, levar a nossa causa até um homem de Deus, uma mulher de Deus, os ministros do Senhor, aqueles que o Senhor elegeu, levantou no nosso meio para nos ensinar a palavra, para orar por nós, para nos auxiliar, para nos apacentar. Então, nós temos que comunicar com os santos. E tem pessoas que não fazem isso. Eu falei hoje aqui na igreja, eu como pastora da igreja, estou aqui para ajudar você, para receber as suas causas, para orar junto com você, para lutar pelas suas causas. Em outras palavras, para comprar a sua briga em oração. Só que eu também falei aqui na igreja hoje que eu não tenho como adivinhar o que está acontecendo com você se você não vier até mim falar. Se você não vier até mim expor a situação, para que eu possa lhe auxiliar, para que eu possa lhe ajudar em oração. E essa mulher entendeu isso. Ela entendeu o que a palavra de Deus diz. Ela foi comunicar com os santos, ou seja, ela foi levar a causa dela ao profeta, porque ela entendeu, ele é homem de Deus. Ele vai ter uma direção de Deus, ele vai ter uma palavra de Deus, ele vai orar por mim, algo ele vai poder fazer em meu favor para me ajudar nessa situação. Então a causa dela era: olha, meu marido, teu servo, morreu, ele temia o Senhor sabe disso, ele servia ao Senhor, e ele deixou uma dívida. Os credores bateram na minha porta, cobraram, eu falei que não tenho como pagar, meu marido morreu e eles não quiseram saber, falaram que vão levar os meus filhos para serem servos deles, escravos deles. Então, claro que ela estava apavorada com essa situação, claro que ela estava desesperada, mas ela está expondo a causa dela ao homem de Deus. E aí o homem de Deus vai ser direcionado por Deus. Veja que ele não vai ser precipitado, ele vai esperar a inspiração de Deus, a direção de Deus para orientar essa mulher. Tanto que no versículo 2 ele diz: E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Entenda isso aqui. Quer dizer, ele disse: Que eu de fazer? Em outras palavras, deixa eu deixar Deus me orientar aqui agora. Me dá uma palavra, uma direção para que eu possa orientar você. E a direção veio no coração dele, dado por Deus. Mas o que você tem em casa? E ela disse: Olha, tua serva não tem nada. E depois ela disse: senão um pouquinho de azeite. Irmãos, eu falei aqui hoje na igreja, entenda uma coisa: nada é nada, um pouco é um pouco. Então ela está tão desesperada com a situação, ela está tão apavorada, que ela afirma que ela não tem nada. E em seguida ela diz: eu tenho um pouco de azeite. Então peraí, nada é nada, um pouco é um pouco, já é alguma coisa. E às vezes você está tão apavorado que você diz: eu não tenho nada. Mas será que você não tem nada? Ou você tem um pouco
que você não está considerando, para você é como se fosse nada. Então são coisas distintas. Nada é nada, um pouco é um pouco. Você tem que atentar para isso. Na hora do desespero, a pessoa fala sem pensar. Não tenho nada, não sou nada, não consigo nada. Não, peraí. Talvez você tenha sim algo, ainda que pouco, mas tem. Não interessa se era um pouco só de azeite que ela tinha, mas ela tinha, então não era nada. Irmãos, outra coisa que eu expliquei aqui na igreja hoje, tem pessoas que não estão valorizando o pouco que tem. Ah, mas é tão pouco, pastora, que para mim é como se não fosse nada. Não, valoriza. Aquilo que parece ser pouco para você, para Deus é o suficiente para Ele fazer um milagre extraordinário acontecer na sua vida. Deus não vê o pouco com desprezo, pelo contrário, Ele, a partir do pouco, faz algo extraordinário. E até a partir do nada, Ele faz algo tremendo. O mundo foi criado a partir do nada. A terra era sem forma, vazia, não tinha nada. E o Espírito do Senhor parava sobre as águas. E do nada, Deus criou o mundo. E que mundo, irmãos! Então, aquilo que talvez você está descredibilizando, aquilo que você está desprezando, aquilo que você não considera nada porque é pouco, para Deus já é o suficiente para Ele fazer o milagre acontecer e multiplicar as bênçãos sobre a sua vida. Então aprenda a valorizar o que é pouco. Tanto que a Bíblia diz, sede fiel no quê? No pouco, porque no muito o Senhor o colocará. Então, ela disse, eu não tenho nada, olha o desespero, senão um pouco de azeite, em outras palavras, que eu também considero nada. E Deus vai mostrar através do profeta que já era o suficiente, o pouco que ela tinha, para ela vivenciar algo extraordinário na vida dela, em nome de Jesus. Então, vamos ver agora o versículo de número 3. Diz assim, então disse ele, vai, pede para ti vasos vazios aos teus vizinhos, e não poucos. Irmãos, entenda isso. A direção que Deus deu ao profeta era, olha, vai, pede aos seus vizinhos vasos vazios e não poucos. Pede muitos vasos. Porque Deus vai mostrar para você que a partir daquilo que você disse que era pouco, vai acontecer uma multiplicação tão extraordinária na sua vida, que você vai vivenciar algo tremendo da parte do Senhor. Minha irmã, meu irmão, coloca isso no seu coração. Começa a partir de hoje a atentar para tudo aquilo que é pouco, em todas as áreas da sua vida. Tudo aquilo que talvez era desprezado por você. Tudo aquilo que talvez para você não era nada. Começa agora a olhar com um olhar mais criterioso. A olhar agora com mais confiança e fé. Porque você vai ver o que Deus vai fazer a partir desse pouco que você tem. Ah, mas pastor, e se eu não tiver nada? Deus cria tudo do nada, Ele faz acontecer, Ele é Deus. Só se concentra em entender o que Deus está falando. Ele disse, você acha que é pouco, né? Primeiro você disse que não tinha nada, agora você disse que tem um pouquinho só de azeite. Você acha que é pouco, né? Então eu te digo, vai até os seus vizinhos, peça para ele vasos vazios, não poucos, peça muito. Porque você vai ver o que vai acontecer a partir desse pouco que você tem. Em outras palavras, mulher, o que você já tem é o suficiente para você viver o extraordinário de Deus. Minha irmã, meu irmão, o pouco que você já tem também é o suficiente para você viver o extraordinário de Deus. Pastora, e o que você acha que eu tenho, mesmo que pouco?
para você estar aqui agora, ouvindo essa mensagem no meu canal do YouTube, eu digo para você, você já tem fé. Ainda que seja pouco, mas você já tem. E a partir dessa fé que você tem, ainda que pouca, já é o suficiente para você viver coisas grandes da parte do Senhor hoje. E ela vai prestando atenção em toda a orientação, a direção que o homem de Deus vai dando para ela, lembrando que ela que procurou o homem de Deus pedindo auxílio, então ela ouve. Quando você comunicar com os santos a sua necessidade, aprenda a ouvir. Deus vai usar aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, o qual você procurou. É o santo dele, é a santa que serve a ele, que anda na presença dele, que vai ser dirigido por ele para te dar uma palavra. Ouça com atenção e siga a orientação. E aí, a Bíblia fala que ela vai recebendo mais orientação, versículo 4. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Ele vai orientando ela, ele vai dizendo, olha, agora depois que você pegar os vasos emprestados, entra dentro da sua casa, não deixa ninguém mais entrar, a não ser os teus filhos. Fecha a porta sobre você e os teus filhos, e você vai entender o que você vai fazer agora com esses vasos que você pegou emprestado. Eu falei aqui hoje, irmãos, que quando ela pediu os vasos para os seus vizinhos, talvez teve vizinho que ficou curioso, mas para que tanto vaso? O que você vai colocar neste vaso? O que você vai fazer com estes vasos? Talvez algum vizinho acompanhou ela até a entrada da casa dela, mas ela precisou ser minuciosa, cautelosa, e não deixar ninguém entrar, e não dizer o que seria feito. Aprenda, minha irmã, meu irmão, a fazer as coisas só entre você e Deus. Fecha a porta. Às vezes você é uma pessoa ansiosa, você abre a porta, você conta para todo mundo, você fala para todo mundo tudo que Deus está falando com você. Você expõe para todo mundo os seus problemas, não é para todo mundo, a Bíblia fala para comunicar com os santos. Se não é santo de Deus, não adianta você comunicar, você falar, porque essa pessoa não vai ter como te ajudar, ela vai talvez até te atrapalhar. Então aprenda a fechar a porta, aprenda a obedecer a palavra. Quando o milagre extraordinário acontecer, aí você abre a porta, aí você mostra para todo mundo, olha, Deus que fez. Todos vão saber que você é chamado pelo nome do Senhor, mas até isso acontecer, fecha a porta. A orientação para ela era isso. Entra dentro da sua casa, só você e seus filhos, fecha a porta e siga essa orientação. Qual? Versículo 4. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos os vasos e põe a parte que estiver cheio. Faça isso. De porta fechada, só você e seus filhos, vai enchendo todos os vasos que você pegou emprestado. E o que mais? Versículo de número 5. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos, e eles traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao teu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Irmãos, quando a Bíblia fala partiu dele, significa que ela já tinha fé. Talvez pouca, não sabemos, talvez sim, talvez não, mas existia fé no coração dela. Tanto que ela obedece o que é dito. Enquanto o homem de Deus está falando, ela não interrompe ele, ela não questiona, ela não fala por quê. A questão não é essa, eu não preciso de vasos vazios, não é azeite, eu preciso de dinheiro, eu tenho que pagar a dívida, o senhor não está entendendo? Senão vão levar os meus filhos. Não, ela não interrompe, ela não questiona, ela não fala para quê, ela só apenas crê, ela obedece, ela vai. E ela entra dentro da casa dela com os filhos dela, fecha a porta, começa a deitar o azeite sobre todos os vasos, e ela pede, meu filho, traz mais um, que os daqui estão todos cheios. Ele diz, mãe, não tem mais vaso. E aí o azeite para. Minha irmã, meu irmão, pega o que Deus está dizendo, falando, coloca no seu coração, coloca a fé em ação, deita o azeite em todas as áreas da sua vida, que talvez estão vazias, está precisando de uma multiplicação de Deus, está precisando de um milagre. Deita o azeite e obedece o que Deus está falando, porque você vai viver algo tremendo, como ela viveu. E o que ela viveu? Vamos terminar para entender? Versículo de número 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Oh, minha irmã, meu irmão, o azeite naquela época era considerado uma especiaria caríssima, até os dias de hoje.
Uma garrafa do azeite aí mais famoso, azeite puro, está R$ 77,50. Olha para você ver como é caro já nos dias de hoje. Mas naquela época era considerado uma especiaria muito mais cara ainda. Então, como ela estava com um monte de vasos cheios de azeite, então ela tinha muito dinheiro nas mãos dela. Por isso que o profeta dirigido por Deus disse: você vai vender esse azeite, ele vale muito. Você vai ter muito dinheiro, pode pagar a dívida tranquilamente, fique em paz, ninguém vai levar os seus filhos, pelo contrário, você vai viver com os seus filhos do resto, você vai viver uma vida próspera agora. Ocorreu o extraordinário de Deus, uma multiplicação de bênçãos na vida dela, a partir daquilo que era pouco, que por ela foi considerado praticamente nada. Viu como que tem que dar valor ao que é pouco? Valoriza, minha irmã, valoriza, meu irmão. A Bíblia nos ensina vários, vamos assim dizer, exemplos daquilo que é pouco e se tornou uma grande bênção. O homem de Deus, o profeta Elias, creu quando ele orou pedindo para chover sobre a terra. Ele pediu para o seu servo ir ver como é que estava o tempo. O servo dele voltou com essa mesma resposta dessa mulher: não tem nada, não tem indício de que vai chover. Mas o homem de Deus, cheio de fé, crendo no Deus que ele servia, sabendo que Deus era poderoso para do nada fazer tudo, ele disse: você vai voltar lá 7 vezes. E aí, quando ele voltou a 7ª vez, ele disse, em outras palavras, o servo dele, né, o auxiliar: para não dizer que não tem nada, agora eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Era pouco. Ele olhou para o céu, imagine a gente olhando para o céu e vendo no céu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Humanamente falando, é pouco. Mas o homem de Deus disse: pode avisar o Acabe para ele se aparelhar, para ele se preparar, porque vai chover sobre a terra e vai ser abundância de chuva. E assim aconteceu. O homem de Deus soube valorizar o que aparentemente era pouco, uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas ele disse: é desse pouco que Deus vai fazer o que tem que fazer, o que eu pedi em minha oração, vai chover. E choveu de uma maneira extraordinária. Jesus diz que a partir, se tiver fé como de um grão de mostarda, que é minúsculo, é quase imperceptível na nossa mão, de alguém poder visualizar. Mas ele disse: se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, parece pouco, mas já é o suficiente para dizer ao monte: ergue-te ao mar, e assim vai ser feito. Olha aí, que tremendo, que extraordinário. E Jesus também nos ensinou na multiplicação dos pães e peixes, que a gente não pode desprezar mais uma vez o que é pouco. Os discípulos disseram: Senhor, mas alimentar essa multidão com 5 pães e 2 peixinhos é pouco para muita gente. Jesus disse: me dá. Levantou para os céus, ergueu os olhos, abençoou, deu graças a Deus por aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E depois disse para os discípulos: pode dar para a multidão. E ocorreu uma multiplicação extraordinária. Uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas foram alimentados, incluindo homens, mulheres, crianças. Irmãos, sobrou 12 cestos cheios. Olha que multiplicação. Mas foi a partir do pouco que o Senhor fez algo extraordinário. Então são diversos exemplos. Eu poderia falar outras coisas aqui para você. Entenda, aprenda a valorizar o que é pouco. Porque na vida desta mulher, aquilo que parecia pouco era o suficiente para ela viver o milagre de Deus. E ela viveu. Na sua vida, na minha vida não é diferente. O que aparentemente parece pouco, pode se preparar. Que é a partir desse pouco que nós temos. Se nós tivermos fé, obedecermos a palavra e cremos, a partir do que temos já, é o que o Senhor vai fazer se multiplicar e tornar um milagre tremendo e extraordinário na nossa vida. Amém? Então eu quero orar com você, por você, sobre esta palavra que Deus nos deu. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra. Jesus, o nosso coração está cheio de fé. Estamos aqui agora, Pai, olhando de maneira diferente, com um olhar mais criterioso, com o olhar agora da Tua palavra. Estamos olhando para aquilo que parece pouco, não com desprezo, como muitos fazem. Não, meu Deus, fazendo pouco caso, mas entendendo que o pouco que temos já é o suficiente para vivermos um milagre extraordinário na nossa vida. Pai, assim como o Senhor abençoou a vida daquela mulher e multiplicou as bênçãos na vida dela, na casa dela, Pai, eu te peço, abençoa esta pessoa que ouve esta palavra, que ora comigo nesta hora, que está aqui no canal do YouTube. Estenda as tuas mãos sobre a vida dele, sobre a vida dela, Pai. Faça essa pessoa se alegrar. Aparentemente ela diz: eu não tenho nada, e talvez tenha. É que ela está tão desesperada, ela está dizendo como aquela mulher disse: eu não tenho nada. E na verdade tem algo sim, ainda que pouco, mas tem. Então faça essa pessoa acalmar o coração e aprender a confiar no Senhor.
porque, meu Deus, o Senhor é poderoso para fazer tudo acontecer a partir do nada. Meu Deus, e se existe algo que está atrapalhando a vida desta pessoa, que está desanimando esta pessoa, está fazendo esta pessoa não conseguir enxergar com os olhos da fé, eu repreendo agora, eu digo, diabo, tire as tuas mãos da vida desta pessoa, das causas dela, dos pensamentos, das emoções, sai agora com todo o seu impedimento, com todo o seu atrapalho, com o seu desânimo, com a sua derrota, vai saindo agora em nome de Jesus, com esse menosprezo que esta pessoa tem por algo na vida dela, e que ela não valoriza, e que ela não acredita que a partir desse pouco algo pode acontecer. Eu digo, sai agora com essa frieza, sai agora em nome de Jesus com tudo que não presta. Eu dou uma ordem, solta esta vida, solta a família dela, solta a saúde dela, solta os caminhos dela, pega tudo que é seu e saia em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a todos. E eu tenho a certeza que esta pessoa está alegre, Pai, porque ela entendeu que a partir de hoje, o pouco que ela tem se torna muito diante do Senhor, Pai. Um milagre extraordinário está acontecendo na vida desta pessoa que ora comigo com fé. É o que eu declaro em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, queridos? Eu tenho a certeza que esse mês de maio é um mês da multiplicação e vai ser um mês extraordinário na sua vida. Grandes milagres você vai vivenciar. E quando acontecer o milagre, não esqueça de deixar aqui nos comentários o que Deus fez na sua vida para fortalecer a fé daquela pessoa que vai ler o seu comentário, tá bom? Eu fico por aqui, que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.